Imagine estar em uma reunião de oração e, de repente, ouvir vozes diferentes surgindo ao mesmo tempo. Palavras que não fazem sentido humano, mas que parecem carregar uma força sobrenatural. Esse fenômeno desperta curiosidade, temor e, para muitos, até desconfiança. O falar em línguas estranhas é um dos dons mais polêmicos e menos compreendidos da fé cristã. Alguns acreditam que seja apenas uma emoção, uma descarga psicológica coletiva. Outros enxergam como prova do Espírito Santo agindo em alguém. Entre debates e controvérsias, a verdade é que a Bíblia fala claramente sobre esse dom. Ele não nasceu em uma igreja moderna, mas foi profetizado pelo próprio Jesus e registrado em detalhes no livro de Atos. O mais interessante é que o dom de línguas não aparece isolado, mas como parte de um conjunto de manifestações espirituais. Ele está ligado à missão, à oração e à edificação da igreja. Ainda assim, permanece cercado de mistério. O que significa realmente falar em línguas? É uma linguagem celestial? Uma língua humana desconhecida? Ou algo ainda mais profundo? Esse mistério já dividiu igrejas e até famílias. Há congregações inteiras que o exaltam como sinal indispensável da fé, enquanto outras o rejeitam por completo, considerando-o desnecessário. Mas Conte, será que ignorar esse tema é sábio? Ou será que existe uma revelação que precisamos redescobrir nas Escrituras para não perder um tesouro espiritual? Hoje, vamos mergulhar fundo nesse assunto. Você vai entender por que existe, como surgiu, quem pode falar e o que muitas igrejas não contam sobre esse dom. Fique até o final, porque há detalhes pouco comentados que podem transformar sua maneira de enxergar a oração e o poder do Espírito. O dom de línguas não aparece de forma repentina em Atos 2. Antes mesmo do Pentecostes, Jesus já havia prometido esse sinal. Em Marcos 16:17, ele declarou: "Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome falarão novas línguas." Aqui, o mestre não falou de algo simbólico, mas de uma experiência real. Ele apresentou as línguas como um dos sinais que confirmariam a fé genuína. Essa promessa tem um detalhe importante. Jesus não restringiu o dom a líderes, apóstolos ou pregadores. Ele disse aos que crerem. Isso mostra que falar em línguas seria uma marca do poder de Deus acompanhando o povo em geral, não apenas os grandes nomes da história bíblica. Era uma promessa coletiva, não elitista. Outro ponto crucial é que o falar em línguas foi colocado ao lado de outros sinais poderosos, como expulsar demônios e impor as mãos sobre os enfermos. Isso mostra que, para Jesus, esse fenômeno tinha peso espiritual e não poderia ser tratado como algo sem importância. Ele estava inserido dentro da missão da igreja. Muitos cristãos, porém, não se dão conta de que essa promessa faz parte da grande comissão. Ou seja, não é apenas sobre experiências pessoais, mas sobre o avanço do Evangelho. O falar em línguas não é fim em si mesmo, mas um sinal de que o Espírito Santo está capacitando a igreja a ir além das suas limitações. Esse ponto inicial já nos faz refletir. Se Jesus prometeu, por que muitos ignoram ou até ridicularizam esse dom? Será que não estaríamos deixando de viver uma parte da herança espiritual prometida pelo próprio Cristo? O livro de Atos registra o primeiro grande derramamento do Espírito Santo. Em Jerusalém, no dia de Pentecostes, cerca de 120 discípulos estavam reunidos em oração. De repente, um som como de um vento impetuoso encheu a casa, e todos foram cheios do Espírito. Foi nesse momento que começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia. O detalhe impactante é que havia pessoas de diversas nações em Jerusalém, e cada uma as ouvia falar em sua própria língua. O falar em línguas, aqui, não foi apenas uma experiência mística, mas também uma ponte sobrenatural entre culturas. Foi como se Deus tivesse inaugurado a comunicação direta do Evangelho com todos os povos da terra. Esse episódio não pode ser tratado como mero acaso. O fato de serem compreendidos mostrou que o dom também pode ter a função de tradução milagrosa. Deus estava quebrando barreiras linguísticas para que a mensagem de Cristo alcançasse rapidamente o mundo inteiro.
Era uma resposta divina à Torre de Babel, onde línguas diferentes separaram os homens. Mas é importante notar, nem sempre o dom de línguas aparece assim, de forma inteligível. Em outros textos de Atos, como na casa de Cornélio, o fenômeno não envolveu compreensão humana, mas foi sinal da descida do Espírito. Isso mostra que há manifestações diferentes do mesmo dom. Poucas igrejas enfatizam essa diferença. Muitas pregam que o dom de línguas é sempre um idioma humano. Outras dizem que é sempre uma linguagem celestial. A verdade bíblica, porém, aponta para algo mais amplo. O Espírito age de formas variadas, e não podemos limitar o poder divino a uma explicação única. Uma das maiores confusões dentro das igrejas é não diferenciar os tipos de línguas mencionados na Bíblia. Em Atos, vemos línguas humanas conhecidas, usadas como sinal para estrangeiros. Já em 1 Coríntios 14, Paulo fala de línguas ininteligíveis, que só Deus entende. Essa distinção mostra que o Espírito atua em mais de uma dimensão. Paulo explica claramente: quem fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. 1 Coríntios 14, 2. Aqui não há compreensão humana. É um diálogo secreto entre o Espírito e Deus. Isso significa que o dom não serve apenas para testemunho público, mas também para edificação pessoal. Outro ponto é o dom de interpretação de línguas, citado em 1 Coríntios 12. Quando alguém falava em línguas em público, havia necessidade de interpretação para que toda a igreja fosse edificada. Isso mostra que Deus valoriza a ordem e a compreensão, não a confusão. O problema é que, ao longo da história, muitos confundiram os papéis. Alguns trataram as línguas privadas como se fossem públicas, gerando desordem. Outros rejeitaram completamente, com medo de excessos. Mas a Escritura é clara. Há línguas para sinal, línguas para oração pessoal e línguas acompanhadas de interpretação. Essa distinção raramente é ensinada nos púlpitos, mas é fundamental. Sem ela, muitos caem em dois extremos: idolatrar o dom como se fosse o maior de todos, ou rejeitá-lo como se fosse invenção humana. O equilíbrio está em reconhecer que o Espírito distribui dons para diferentes propósitos, todos necessários no corpo de Cristo. Um aspecto pouco comentado sobre as línguas é sua função como oração oculta. Paulo diz que, ao orar em línguas, o espírito da pessoa ora, mas sua mente fica infrutífera. 1 Coríntios 14, 14. Isso significa que a pessoa não entende o que diz, mas sua oração alcança profundidades espirituais que a razão não consegue tocar. Romanos 8, 26 completa esse entendimento ao afirmar que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É como se, ao falar em línguas, o Espírito Santo assumisse a condução da oração, revelando diante de Deus necessidades que nem nós sabemos expressar. É uma comunicação além do intelecto humano. Essa dimensão é poderosa porque impede que o inimigo compreenda nossas petições. Enquanto oramos em português ou espanhol, nossas palavras são claras, mas em línguas, apenas Deus entende. É como uma senha espiritual, uma linguagem cifrada do céu, blindando a oração contra interferências malignas. Poucos líderes falam sobre isso, mas muitos intercessores relatam experiências de batalha espiritual através da oração em línguas. É como se o Espírito levantasse muralhas invisíveis contra forças contrárias. Isso dá ao cristão uma arma poderosa, ainda que silenciosa, capaz de mover céus e terra. Por essa razão, Paulo recomenda que se ore tanto com o entendimento quanto em línguas. O equilíbrio é essencial. Devemos usar nossa mente para pedir com clareza, mas também deixar o Espírito conduzir quando faltam palavras. Essa é a beleza da oração em línguas, unir o humano e o divino em um só clamor. Essa é talvez a questão mais polêmica. Em Atos, vemos ocasiões em que todos foram cheios do Espírito e começaram a falar em línguas. Isso aconteceu no Pentecostes, Atos 2, na casa de Cornélio, Atos 10,
e em Éfeso, Atos 19. Esses relatos parecem indicar que todos podem ter a experiência. Por outro lado, em 1 Coríntios 12:30, Paulo pergunta: falam todos em línguas? E a resposta implícita é não. Isso gera a dúvida. Afinal, todos podem ou não. A chave está em entender a diferença entre a oração em línguas, como experiência pessoal, e o dom ministerial de línguas para a igreja. A oração em línguas está disponível a todo cristão que recebe o Espírito Santo. Já o dom público, usado em assembleias, depende da distribuição do Espírito conforme sua vontade. É como o dom de profecia. Alguns podem profetizar ocasionalmente, mas nem todos têm o ministério profético. O erro comum é confundir os dois níveis. Igrejas que dizem que só alguns podem orar em línguas ignoram o derramamento coletivo em Atos. Já as que forçam todos a falar em línguas ignoram a diversidade dos dons. O equilíbrio está em reconhecer que Deus age de formas diferentes em cada um. Portanto, sim, todos podem experimentar o falar em línguas como oração pessoal, mas nem todos receberão o dom ministerial de línguas públicas. Essa distinção liberta o crente da culpa e abre espaço para uma busca saudável da plenitude do Espírito Santo. É impossível negar que o falar em línguas gera divisão. Desde Corinto, esse dom já causava polêmica. Algumas igrejas abraçam com intensidade, outras rejeitam totalmente. Esse silêncio muitas vezes nasce do medo de escândalo ou de práticas sem ordem. Mas será que é certo ignorar algo que a Bíblia recomenda não proibir? Paulo foi claro: não proibais o falar em línguas. 1 Coríntios 14:39. Ao mesmo tempo, disse: faça-se tudo com decência e ordem. 20:40. Ou seja, o problema não é o dom em si, mas o mau uso. Proibir é negar um presente de Deus. Permitir desordenadamente é banalizá-lo. O silêncio das igrejas também tem outra causa: a falta de ensino profundo. Muitos líderes não sabem explicar as diferenças entre oração pessoal, dom ministerial e línguas como sinal. Sem clareza, preferem não tocar no assunto, deixando os membros confusos e sem entendimento. Isso é grave, porque priva a igreja de um recurso espiritual poderoso. Ao negar o falar em línguas, nega-se também a possibilidade de experimentar a profundidade da oração no Espírito. É como desligar uma chave, que poderia acender uma lâmpada de poder e revelação. Por isso, precisamos resgatar o ensino bíblico equilibrado, nem exaltar ao ponto de idolatrar, nem silenciar ao ponto de enterrar. O dom de línguas continua vivo e ativo, e cabe à igreja aprender a usá-lo corretamente para edificação e crescimento espiritual. O falar em línguas existe por múltiplos motivos espirituais. Em primeiro lugar, é um sinal para os incrédulos. 1 Coríntios 14:22. No Pentecostes, estrangeiros ouviram a mensagem em seus próprios idiomas. Isso mostrou que o Evangelho não tem fronteiras linguísticas e que o Espírito fala a todas as nações. Em segundo lugar, ele serve como edificação pessoal. 1 Coríntios 14:4. Orar em línguas fortalece o espírito, reanima a fé e aprofunda a intimidade com Deus. É como se o coração fosse recarregado de energia espiritual diretamente do céu. Em terceiro lugar, funciona como canal de intercessão sobrenatural. Quando não sabemos orar, o Espírito ora por nós. Essa função é essencial em momentos de crise, quando as palavras falham, mas a alma geme diante de Deus. É nesse ponto que as línguas se tornam socorro divino. Além disso, as línguas revelam que a fé cristã não se limita à razão. Elas lembram que o reino de Deus é espiritual e sobrenatural, indo além da lógica humana. É um convite para vivermos uma fé que não se apoia apenas no que vemos, mas no mover invisível do Espírito. Portanto, o dom existe porque Deus sabe que precisamos de mais do que entendemos. Ele nos deu um recurso que une oração, sinal, intercessão e edificação. As línguas não são um detalhe excêntrico da fé, mas uma ferramenta estratégica para a caminhada cristã.
Chegamos ao final desta reflexão, e talvez você tenha percebido algo novo. O falar em línguas não é apenas um fenômeno emocional, mas uma promessa de Jesus, um sinal para o mundo e uma arma de oração para os crentes. Ele começou em Pentecostes, atravessou os séculos e continua atual até hoje. Muitas igrejas se calaram sobre o tema, mas a verdade bíblica permanece. O Espírito Santo distribui dons como quer, e cabe a nós buscarmos com humildade e fé. Ignorar esse dom é abrir mão de uma riqueza espiritual. Usá-lo com equilíbrio é viver em sintonia com a vontade de Deus. Você pode não entender tudo, mas a fé não exige compreensão total, e sim entrega. O falar em línguas nos lembra de que há mistérios que só Deus entende. É uma linguagem que não se explica com lógica, mas que se vive na intimidade da oração. Agora a pergunta é: e você? Já teve uma experiência com o falar em línguas? Já presenciou esse dom em ação? Como isso impactou sua fé? Sua opinião pode enriquecer essa conversa e inspirar outras pessoas a buscar mais de Deus. Deixe seu comentário aqui embaixo, compartilhe este vídeo com quem precisa conhecer essa verdade e inscreva-se para acompanhar mais conteúdos como este. O Espírito Santo ainda fala, ainda age e ainda distribui dons. E talvez o próximo a ser impactado seja você.